Meu cartão foi recusado por causa de um pacote de filtros de café. Não foi uma TV, nem uma viagem. Filtros de café. A operadora de caixa deu aquele sorrisinho educado que as pessoas dão quando não querem te envergonhar, mas ainda assim aquilo pareceu um holofote sobre mim. "Ih, não passou", disse ela. Tentei de novo. Recusado. A fila atrás de mim se agitou. Alguém suspirou. E eu fiquei ali pensando. Isso não pode ser real. A conta da empresa tinha saldo de sobra ontem. Afastei-me, peguei meu celular e liguei para o banco ali mesmo, ao lado da prateleira de chicletes, como se minha vida fosse patrocinada por luzes fluorescentes. Após a habitual espera eletrônica, um atendente finalmente atendeu. "Olá", disse ele alegremente. "Como posso ajudar hoje?" "Meu cartão empresarial está sendo recusado", eu disse, e não deveria. Ouvi o barulho de digitação. Então o tom dele mudou. Uma pequena mudança, mas o suficiente para fazer meu estômago apertar. "Estou vendo um bloqueio judicial na conta", disse ele. "Um o quê?" "Um gravame", respondeu ele. "Está vinculado à sua empresa." Pisquei, como se meus ouvidos tivessem falhado. "Um gravame na minha empresa?" "Sim", disse ele. "Entrou esta manhã. A conta está congelada." Olhei para o chão da loja como se ele pudesse explicar aquilo. "Quem registrou isso?" perguntei. Ele hesitou. "Não posso te dizer quem, mas o registro faz referência a um número de processo no cartório de registro de títulos." Então ele acrescentou quase casualmente: "E senhor, isso está afetando todos os pagamentos de saída." Todos os pagamentos de saída. Minha mente foi direto para uma coisa: a folha de pagamento de amanhã cedo. Se o pagamento não caísse, eu não estaria apenas passando vergonha em um caixa. Eu seria um dono de empresa com funcionários que tinham aluguel, filhos, parcelas de carro e zero paciência para desculpas. Deixei os filtros de café no balcão e saí como se estivesse tentando não correr. Do meu carro, liguei para minha contadora. "Rita", eu disse, "verifique a conta agora mesmo. Me diga que estou louco." Ela nem disse alô, apenas suspirou e disse: "Está congelada, não está?" Minhas mãos apertaram o volante. "Como você sabe?" "Porque recebi o alerta há 10 minutos", disse ela. "Desbloqueio judicial. Gravame." Meu peito gelou. "Rita, a folha de pagamento sai amanhã às 9 horas. "Eu sei", disse ela. "É por isso que não estou gritando. Só estou dizendo que precisamos resolver isso hoje." Resolver hoje? Então meu celular vibrou com uma chamada recebida, e antes mesmo de olhar eu sabia quem era, porque a vida adora uma coincidência. Minha irmã, Bruna. Atendi. A voz dela veio doce como mel, que é como sempre soa quando ela acha que está com a faca na mão. "Ei", disse ela. "Então, como vão os negócios?" Não respondi. Ela continuou. "Ouvi dizer que você está passando por dificuldades", disse ela, como se a palavra fosse bonitinha. "É por isso que estou te ajudando." "De nada." Minha mandíbula travou. "Bruna", eu disse, "você registrou algo contra minha empresa?" Uma risadinha. "Ah, meu Deus", disse ela, "não seja dramático, é apenas papelada." "Papelada que congelou minha conta", eu disse. Ela baixou a voz como se estivesse me dando uma dica. "Você vai ficar bem", disse ela, "a menos que não consiga pagar a folha." Silêncio. Esse era o ponto. Ela me queria assustado. Ela me queria desesperado. Ela queria que eu ligasse para ela em 1 hora, implorando para que ela resolvesse, para que ela pudesse colocar um preço na minha dignidade. E então ela disse suavemente, confiante, quase entediada: "Você deveria vender logo. Preço de liquidação. Eu até aceito tirar isso das suas mãos." Estava ali, o plano todo em uma única frase: congelar minhas contas, me apavorar antes da folha de pagamento, me forçar a uma venda barata, preferencialmente para ela. Expirei lentamente. Não porque eu estivesse calmo por natureza, mas porque aprendi algo sobre minha irmã. Quando ela está tão convencida, geralmente esqueceu de alguma coisa. "Mande-me o número do processo por mensagem", eu disse. Ela riu de novo. "Por quê? Para você brincar de advogado?" "Não", eu disse.
para que eu possa mostrar ao escrivão que você está mentindo. O tom dela ficou ríspido. Como é que é? Eu vou descobrir, eu disse e desliguei. Dirigi direto para o cartório. Não amanhã, não depois. Eu falaria com alguém agora mesmo. A área de espera cheirava a papel e café velho, e uma placa na parede dizia: "Não fornecemos consultoria jurídica", em letras grandes e amigáveis que pareciam uma ameaça. Quando chegou minha vez, aproximei-me do balcão. "Preciso consultar um gravame registrado contra minha empresa", eu disse. "Minha conta bancária está congelada." A atendente, uma mulher na casa dos 40 anos, com um coque arrumado e olhos cansados, digitou o nome da empresa. "Soletre", disse ela. Eu soletrei. Ela digitou mais. O rosto dela permaneceu neutro, mas os dedos ficaram mais lentos. Então ela olhou para mim. "Há um registro de gravame", disse ela, "e é agressivo." "Quem registrou?", perguntei. Ela hesitou. "É registro público. Posso te dizer o autor." Ela clicou mais uma vez e leu o nome. E embora eu esperasse por isso, ouvir em voz alta ainda fez meu estômago revirar. Registrado por Bruna Martins. Minha irmã. A atendente me olhou como se estivesse decidindo entre ser solidária ou eficiente. Escolhi a eficiência. "Posso ver o registro?", perguntei. Ela imprimiu e deslizou sob o vidro. Analisei a primeira página, número do processo, datas, o valor da reivindicação, toda a linguagem dramática. E então eu vi. O único detalhe, a pequena coisa que minha irmã não achou que importava. Olhei de volta para a atendente. "Você pode verificar a linha onde lista a entidade legal do devedor?", perguntei. Ela franziu a testa ligeiramente e se inclinou. Então, deslizei um documento pelo balcão. Apenas uma página, limpa e carimbada. A atendente leu a primeira linha. Sua boca se abriu e o pequeno sorriso educado que ela manteve o tempo todo desapareceu, porque o documento não dizia o que minha irmã precisava que dissesse. Dizia outra coisa, algo definitivo, algo que fazia o gravame dela não valer nada. E eu não precisei aumentar a voz quando disse as palavras que estavam prestes a arruinar o dia da minha irmã. "Eu a vendi." Toquei na página uma vez, apontando para a data. A atendente olhou para a página como se ela tivesse ofendido pessoalmente. Então leu a linha de cima novamente, mais devagar. "Contrato de compra e venda de ativos", murmurou ela. Seus olhos desceram para a linha seguinte e ela parou. Ela olhou para mim, cautelosa agora. "Você está dizendo que vendeu a empresa?" "Estou dizendo", respondi, mantendo a voz firme, "que vendi os ativos e transferi as operações. O nome da empresa contra a qual ela registrou não é mais o que opera a folha de pagamento." A atendente não assentiu como se entendesse. Ela assentiu como se já tivesse visto esse tipo de bagunça antes. Brigas familiares usando papelada como arma. Ela folheou o gravame e depois voltou para a minha página. E então ela fez algo que me disse que as coisas iam mudar. Ela girou o monitor ligeiramente para longe da janela do público. Não porque estivesse escondendo algo de mim, mas porque estava prestes a acessar detalhes que não queria que mais ninguém visse. "Qual é o nome da entidade legal da sua empresa?", perguntou ela. Eu respondi. Ela digitou. "Ok", disse ela. "Sua irmã registrou o gravame contra Martins e Companhia Serviços Limitada." Pisquei, porque minha entidade operacional, a real, não era mais aquela. Minha irmã havia registrado contra a antiga Concha, o nome que usávamos anos atrás, antes de eu me reorganizar por questões de impostos e responsabilidade. Era como tentar colocar uma trava em um carro que eu já tinha vendido e substituído, e de alguma forma esperar que o carro novo parasse de andar. A atendente esperou pelo nariz, curta e irritada. "Então ela registrou contra a entidade errada", disse ela. "E mais do que isso", respondi. "Ela registrou de propósito. Ela queria que o banco entrasse em pânico e congelasse tudo, antes que alguém fizesse perguntas." As sobrancelhas da atendente se ergueram porque eu disse a parte silenciosa em voz alta. E o assustador é que ela não discordou.
Ela tocou o impresso do gravame com sua caneta. Isso, disse ela, é o que chamamos de registro de garantia mobiliária. Levantei a mão gentilmente, não por grosseria, apenas por praticidade. Pode explicar como se eu não fosse advogado? Perguntei. Ela pausou e deu a explicação mais simples possível. É basicamente uma reivindicação pública, disse ela. Alguém diz, eu tenho direito sobre suas coisas. Os bancos veem isso e às vezes congelam primeiro e perguntam depois. Assenti. Foi o que aconteceu. A atendente clicou novamente e listou um valor. Ela disse que era alto e que estava marcado como urgente. É por isso que seu banco reagiu. Cerrei minha mandíbula. Porque a folha de pagamento cai amanhã. Os olhos da atendente se estreitaram como se ela subitamente odiasse minha irmã por princípio. Certo, disse ela. Ela cronometrou isso. Ela pegou um carimbo, mas parou. Não posso desfazer um congelamento bancário daqui, disse ela, mas posso te dar algo poderoso. Ela virou o monitor para si, digitou rápido e imprimiu um resumo de uma página. Então, ela o carimbou. Resumo de registro certificado. Entidade devedora, Martins e Companhia Serviços Limitada. Status inativa / não operacional. Registro de entidade contestado / aviso de erro solicitado. Ela deslizou para mim pela fresta. Isso, disse ela, é o que você leva ao banco. Isso diz a eles que congelaram a coisa errada. Olhei para o papel como se fosse oxigênio. Você também pode me dizer como ela registrou isso? Perguntei. Os olhos da atendente brilharam. Você quer dizer pessoalmente ou online? Sim. Ela clicou novamente. Então ficou em silêncio. Ela registrou eletronicamente, disse ela. Esta manhã às 6h12. 6h12. Minha irmã estava acordada antes do nascer do sol só para arruinar o meu dia. Aquele detalhe não me deixou emocionado. Deixou-me focado. Posso obter os detalhes do envio? Perguntei. A atendente franziu a testa. Parte disso é interno. Não estou pedindo suas notas, eu disse. Estou pedindo que o registro público mostra qualquer coisa que a vincule ao registro. A atendente considerou, então imprimiu outra página. Estilo recibo, nome do remetente, carimbo de data / hora, e-mail anexado ao envio, método de pagamento, últimos 4 dígitos. Ela deslizou o papel. Isso é o máximo que posso ir, disse ela. Foi o suficiente. Porque agora eu tinha prova de que o gravame visava a entidade errada, um resumo certificado para descongelar o banco e um carimbo de data / hora, mostrando que minha irmã registrou ao amanhecer. Isso não é drama, isso é um rastro. Meu celular vibrou novamente. Mensagem de Bruna. Tic-tac, a folha é amanhã. Certeza de que não quer minha ajuda? Olhei para a mensagem e a mostrei para a atendente através do vidro. Ela leu e sua expressão ficou tensa. Isso é audacioso, disse ela. É chantagem, respondi. Ela está tentando forçar uma venda. A atendente assentiu uma vez, depois se inclinou para frente e baixou a voz. Ouça, disse ela. Se ela registrou um documento com informações falsas para interferir em suas operações bancárias, isso pode ser grave. Expirei lentamente. Eu não estava procurando vingança. Estava procurando a maneira mais rápida de estancar o sangramento. Onde eu registro uma correção ou disputa? Perguntei. Ela apontou para uma folha impressa atrás do balcão. Bem aqui, disse ela. Mas você também precisa falar com o departamento jurídico do seu banco. Assenti, recolhi meus papéis e saí. No estacionamento, liguei de volta para o meu banco. Desta vez, não perguntei o que aconteceu. Eu disse, tenho um resumo de registro certificado mostrando que vocês congelaram a entidade errada e preciso falar com o supervisor agora mesmo. O tom do atendente mudou instantaneamente. Aguarde, por favor. 1 minuto depois, uma voz mais grave atendeu. Aqui é Danilo, das operações jurídicas, disse ele. O que o senhor tem em mãos? Olhei para a página carimbada, depois para a mensagem da minha irmã e senti algo se encaixar. Danilo,
eu disse. Minha irmã registrou um gravame às 6 horas e 12 minutos para forçar uma venda de emergência antes da folha de pagamento. Ela registrou contra uma entidade inativa. Tenho prova certificada. Segundos depois ele respondeu: recebido. Então ele acrescentou uma frase que fez meu pulso saltar. Senhor, este registro inclui uma descrição de garantia. O que ela diz? Diz o quê? Perguntei. Danilo pausou. Não lista apenas ativos comerciais, disse ele. Lista uma garantia pessoal vinculada ao seu nome. Meu estômago caiu porque minha irmã não tinha apenas tentado congelar minha empresa. Ela tentou invadir minha vida pessoal também. E se ela tivesse colocado meu nome em uma garantia pessoal que não existia? Esse era o tipo de detalhe que não é apenas corrigido, é investigado. Sentei no meu carro do lado fora do cartório com aquele resumo carimbado no banco do passageiro como se fosse um colete salva-vidas. Então a voz de Danilo ecoou na minha cabeça. Lista uma garantia pessoal vinculada ao seu nome. Uma garantia pessoal. Em português claro, significa que, se a empresa não puder pagar, você paga pessoalmente. Não a empresa. Você. E me desculpe, talvez seja onde meu senso de humor está quebrado, mas meu primeiro pensamento foi: quando exatamente eu assinei um documento prometendo pagar minha irmã? Em que universo? Liguei para Danilo imediatamente. Danilo, eu disse, eu nunca assinei nenhuma garantia pessoal vinculada a ela. Nunca. Ele não discutiu, não deu lição de moral, apenas ficou mais quieto. Eu acredito em você, disse ele. Mas preciso que entenda o que estou vendo. Ele pausou. Este registro foi escrito para assustar os bancos, continuou ele. Foi projetado para acionar um congelamento antes que alguém fizesse perguntas. Sim, eu disse, esse é o ponto central. A folha de pagamento é amanhã. Eu sei, respondeu ele. É por isso que ainda estou na linha. Abençoado seja ele por isso, porque muita gente teria dito para preencher um formulário e me enviado para o purgatório do atendimento ao cliente. Danilo disse, você tem prova de que vendeu os ativos da empresa e não está pessoalmente vinculado a isso? Tenho um contrato de compra, eu disse. Mande-o, respondeu ele, agora mesmo. Então, eu mandei. Abri a conversa de e-mail com meus documentos de fechamento, anexei a página assinada de compra e venda de ativos, aquela com a data de vigência, e apertei enviar. Então, adicionei a pequena página que eu quase não incluí, aquela que meu advogado insistiu que eu mantivesse impressa, liberação de garantias pessoais. Uma carta curta do meu antigo banco, datada do dia em que tudo foi transferido. Nada sofisticado. Apenas oficial o suficiente para arruinar a mentira de alguém. Danilo ficou em silêncio por alguns segundos, e eu podia ouvi-lo clicando e rolando a tela. Então ele disse, ok. Aquela única palavra pareceu oxigênio. Ok, repeti. Ok, disse ele novamente, mais certo. Isso está limpo. Você tem uma data de venda, tem uma carta de liberação, e sua irmã registrou contra uma entidade inativa. Ótimo, eu disse. Então descongele. Estou trabalhando nisso, respondeu ele. Mas ouça, sua irmã não foi apenas desleixada no registro, ela foi agressiva. Apertei o volante. O que isso significa? Significa que ela não listou apenas equipamentos comerciais, disse ele. Ela tentou alcançar qualquer coisa que parecesse ser sua. Então ele acrescentou cautelosamente. E ela colocou seu nome de uma forma que faz parecer que você assinou algo. Minha mandíbula travou. Ela falsificou? Não estou dizendo isso ainda, disse Danilo. Estou dizendo que preciso verificar o que estou vendo antes de remover o bloqueio. Porque, se eu remover do jeito errado, ela voltará correndo ao tribunal e registrará outra coisa hoje à noite. Aquilo me atingiu porque, claro que ela faria isso. Bruna não gosta de perder. Ela gosta de exaurir as pessoas até que desistam. Danilo, eu disse, diga-me do que você precisa. Ele não hesitou. Preciso de 2 coisas, disse ele. Primeiro, o contato do seu provedor de folha de pagamento.
Segundo, preciso que você vá a uma agência com sua identidade se nossa equipe de fraude solicitar, porque quero que bloqueemos seu perfil para que ela não possa ligar fingindo ser você. Enquanto ele dizia isso, meu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Bruna. Última chance. Venda para mim e eu resolvo o gravame. Eu realmente ri. Uma risada curta e seca, porque ela estava basicamente escrevendo seu motivo em neon. Encaminhei o print para Danilo. Sem discurso, sem comentário, apenas aqui está. Este é o tipo de ajuda dela, Danilo expirou. Obrigado, disse ele, isso ajuda. Então seu tom mudou como se tivesse acabado de receber algo em sua tela. Espere um pouco, disse ele. Estou recebendo uma nota do nosso centro de atendimento. Esperei. Ele voltou com uma frase que me gelou o sangue. Sua irmã nos ligou, disse ele. O quê? Ela ligou para a linha de liberação de gravames, disse ele, e se apresentou como sua gerente de negócios autorizada. Ela tentou manter o congelamento. Olhei para frente, piscando, porque a audácia era quase impressionante. Quase. Danilo continuou, com a voz plana agora. Ela também perguntou quando o bloqueio seria suspenso e para onde os fundos iriam assim que a folha de pagamento fosse processada. Senti minha garganta apertar. Então, ela não está apenas tentando me machucar, eu disse. Ela está tentando desviar o dinheiro. Sim, respondeu Danilo. É por isso que estamos bloqueando tudo. Ele pausou e então disse: Posso suspender o bloqueio vinculado à entidade inativa hoje, mas antes de fazer isso, há mais um problema. Meu aperto no volante voltou a ficar forte. Qual problema? Danilo não respondeu imediatamente. Ele parecia estar lendo diretamente da tela. Há um segundo registro, disse ele lentamente. Meu estômago caiu. Não, sussurrei. Sim, disse ele. Registrado há 8 minutos. Contra o quê? Contra a sua atual empresa operacional, a que roda a folha de pagamento, a que Bruna precisava atingir para me fazer entrar em pânico de verdade. A voz de Danilo ficou ainda mais baixa. E desta vez ela anexou um documento. Meu coração disparou. Que documento? Danilo pausou. Então ele disse as palavras que fizeram tudo no meu corpo parar. Um PDF de garantia pessoal com a sua assinatura nele. Eu não conseguia falar porque conhecia aquela assinatura. Conheço minha própria caligrafia como conheço meu próprio rosto. E se ela falsificou, isso não era mais apenas um truque para pressionar uma venda de emergência. Esta era uma linha que ela não poderia desatravessar. Danilo não deixou o silêncio durar muito. Preciso que você venha, disse ele. Agora. Nosso investigador de fraudes quer que você veja essa assinatura pessoalmente. Então ele acrescentou, incisivo e certo. Porque se esse documento for falsificado, não vamos apenas remover um bloqueio. Vamos construir um caso criminal. Não fui para casa. Não pensei 2 vezes. Dirigi direto para a agência mais próxima como se minha empresa estivesse sangrando e o saguão fosse o único curativo. Era o fim da tarde. Pessoas depositando cheques, discutindo sobre taxas de cheque especial, vivendo vidas normais. Enquanto isso, eu entrava com uma pasta cheia de registros carimbados, um prazo de folha de pagamento pendurado sobre minha cabeça e uma irmã que claramente acordou e escolheu o caos. Na recepção, eu disse: Estou aqui para falar com Danilo, das operações jurídicas. Ele me disse para vir agora. Os olhos da funcionária se arregalaram um pouco, como se aquele nome significasse não atrase essa pessoa, e ela pegou o telefone. 2 minutos depois, uma mulher saiu de um escritório lateral. Uns 50 anos, talvez. Terno impecável, voz calma. Sou Marisol Vega, disse ela. Investigações de fraude. Apertamos as mãos e ela me olhou nos olhos como se estivesse medindo se eu ia desmoronar ou focar. Venha comigo, disse ela. Dentro do escritório, ela fechou a porta e abriu um laptop. Ok, disse ela. Vou mostrar o que foi anexado ao segundo registro. Respirei fundo. Então ela virou a tela para mim. Um PDF. O título no topo, Garantia Pessoal. Abaixo, texto digitado, formatação limpa.
O tipo de documento falso que tenta parecer chato para que ninguém questione. E no final, uma assinatura. Minha assinatura. Pelo menos algo tentando muito ser. Marisol observou meu rosto. Isso é seu? Perguntou ela. Inclinei-me para mais perto. Não precisei de 10 segundos. Não, eu disse. É uma cópia. Ela levantou uma sobrancelha. Explique. É a minha assinatura, eu disse. Mas não foi assinada. Foi colada. Apontei para a borda. Uma minúscula pixelização, como se tivesse sido recortada de outro lugar e jogada na página. E esta data, acrescentei tocando na linha, está errada. Eu estava fora do estado nesse dia. Posso provar. Marisol assentiu uma vez. Bom, disse ela, porque nosso sistema também sinalizou isso como suspeito. Ela clicou em outra aba. E aqui é onde sua irmã esqueceu um detalhe, disse ela. Meu estômago apertou. Que detalhe? Marisol deu zoom em uma seção do registro que listava o devedor. Olhe o nome da entidade, disse ela. Eu li, então pisquei, porque estava perto. Perto o suficiente para assustar um banco, mas não exato. Ela havia registrado sob um nome que parecia o da minha empresa operacional, mas não era o nome legal em nossa conta. Uma palavra estava errada, uma vírgula faltando, serviços onde deveria ser LTDA. Era como se ela tivesse falsificado o envelope, não a carta. Marisol recostou-se. Os bancos congelam rápido quando vem em linguagem de gravame, disse ela. Mas quando verificamos, esse erro de correspondência importa muito. Expirei lentamente. Então você pode suspender? Podemos suspender o bloqueio vinculado ao rótulo incorreto do devedor, disse ela. Sim, e podemos bloquear seu perfil para que ninguém possa ligar fingindo ser autorizado novamente. Ela pausou, mas acrescentou. Ah, a outra peça que vamos preservar. Ela clicou novamente e trouxe os metadados do envio. E-mail de envio, disse ela. Endereço IP, carimbo de data/hora. Ela virou a tela ligeiramente para mim. Enviado de um IP residencial, disse ela, não de um escritório de advocacia. Então ela olhou para cima. Isso significa que ela mesma fez isso, disse ela. Minha mandíbula travou. Marisol levantou a mão, calma. Aqui está o que acontece a seguir, disse ela. Faremos 3 coisas em ordem. Primeiro, suspendemos o bloqueio para que a folha de pagamento possa rodar. Segundo, colocamos um alerta de fraude e exigimos verificação presencial para qualquer solicitação relacionada a gravames em suas contas. Terceiro, disse ela, com a voz baixando ligeiramente. Enviamos um pacote de referência para nossa equipe jurídica, porque isso não é uma disputa familiar normal. Isso é tentativa de interferência financeira. Meu celular vibrou novamente. Bruna ligando. Não atendi. Marisol viu a tela. Não atenda, disse ela imediatamente. Ainda não. Olhei para ela. Por quê? Porque se ela está ligando, disse Marisol, significa que ela acha que o bloqueio ainda está funcionando. Ela abriu uma gaveta e tirou um pequeno formulário. Quero que você assine isso, disse ela. Isso nos permite falar abertamente sobre o status da sua conta sem que ninguém mais afirme ser você. Assinei. Assinatura real, caneta no papel, 100 pixels. Marisol assentiu, então digitou rapidamente. Ok, disse ela. Estou enviando a ordem de liberação internamente. Observei-a apertar Enter. Então ela olhou para cima e disse algo que me fez inclinar para frente. Eu também peguei o recibo do registro. O método de pagamento utilizado? Ela pausou e virou a tela. Corresponde a um cartão com o final 4916. Os últimos 4 dígitos da minha irmã. Eu os tinha visto centenas de vezes em recibos de família. Marisol não sabia disso, mas não precisava, porque acrescentou. E quem registrou usou o nome Bruna Martins. Exatamente. Sem erro de digitação, sem pseudônimo. Expirei de forma lenta e controlada. Então ela se vinculou a isso, eu disse. Marisol assentiu.
Claramente, respondeu ela. Então ela olhou para o relógio na parede. Folha de pagamento amanhã às 9 horas, disse ela. Teremos o bloqueio liberado dentro de 1 hora. Eu pessoalmente estou agilizando isso. E então, como se o universo amasse um pouco de ironia, meu celular vibrou com uma mensagem de Bruna. Você não pode parar isso. Já tem um comprador alinhado. Marisol olhou para a mensagem quando deslizei o telefone em sua direção. Ela não sorriu, apenas disse calmamente. Ela não está tentando comprar a sua empresa, ela está tentando comprar o seu pânico. Então ela se levantou, abriu a porta e acenou para alguém entrar. Um homem alto com um crachá, expressão neutra, carregando uma folha impressa. Ele se apresentou como Caleb, segurança da agência. Marisol entregou-lhe o impresso. Caleb, disse ela, se alguém vier perguntar sobre um pagamento ou liberação de gravame, quero identificação e quero você na sala. Caleb assentiu uma vez, depois olhou para mim. Alguma chance de ela aparecer aqui? Perguntou ele. Não respondi imediatamente, porque minha irmã adora entradas triunfais. E logo quando eu ia falar, o telefone da recepção tocou novamente. A voz da recepcionista veio pelo interfone, tensa. Marisol, há uma mulher aqui na frente. Ela diz que é da família e exige falar com o setor de fraudes. Os olhos de Marisol encontraram os meus. Sem surpresa, apenas confirmação. Deve ser ela, disse Marisol. Ela pegou sua pasta, minha pasta, e disse a frase que fez meu pulso saltar. Vamos acabar com isso do jeito certo. Caminhamos em direção ao saguão e eu já consegui ouvir a voz de Bruna ecoando pelo corredor. Alta, confiante, atuando para estranhos como se fosse seu hobby favorito. Quando chegamos ao saguão, Bruna já tinha construído uma pequena audiência. Não porque alguém se importasse com ela, mas porque pessoas barulhentas atraem olhares. Ela estava perto da fila dos caixas, de braços cruzados, falando como se fosse a dona do prédio. Não me importa para quem você tem que ligar, disparou ela. Eu registrei o que registrei. A empresa vai ser vendida. Só estou aqui para garantir que o bloqueio permaneça. Marisol aproximou-se calmamente, sem pressa, sem emoção. Senhora, disse ela com voz firme, sou Marisol Vega, investigadora de fraudes. Podemos conversar em um escritório particular? Bruna se virou, me viu e seu rosto se transformou em algo feio. Ah, meu Deus, debochou ela. Olha só para você, ainda fingindo que é a vítima. Marisol não reagiu ao insulto. Ela olhou para Bruna e fez uma pergunta direta. Posso ver seu documento de identidade? Bruna riu. Sério? Caleb deu meio passo à frente, o suficiente para deixar claro que aquilo não era opcional. O sorriso de Bruna murchou. Ela revirou a bolsa, tirou a carteira de motorista e a jogou na mão de Marisol como um desafio. Marisol olhou para o documento e o devolveu. Obrigada, disse ela. Agora, antes de irmos a qualquer lugar, a senhora tem autorização para falar sobre as contas comerciais do seu irmão? Bruna revirou os olhos. Eu sou da família. O tom de Marisol permaneceu calmo. Isso não é uma autorização, disse ela. A senhora tem uma procuração assinada, uma resolução societária, qualquer coisa? A mandíbula de Bruna travou. Vocês estão sendo dramáticos, disparou ela. O registro é público, o banco tem que congelar. Marisol assentiu uma vez, como se tivesse ouvido aquela frase 1000 vezes. Não quando o registro visa a entidade devedora errada, disse ela. Bruna piscou apenas uma vez. E aquele único piscar me disse tudo. Ela não esperava que ninguém verificasse. Marisol continuou, ainda calma, ainda clínica. Sem sermão, apenas fatos. O segundo registro que a senhora enviou usa um nome de entidade que não corresponde ao titular da nossa conta, disse ela. Além disso, o documento que a senhora anexou mostra sinais de manipulação. Bruna deu uma risada aguda e defensiva. Sinais? Você está brincando. Marisol não sorriu. Dona Bruna, disse ela, nós preservamos os metadados do seu envio. A voz de Bruna falhou pela primeira vez. E daí? Marisol levantou uma única folha de papel.
Nela, carimbo de data/hora, envio, e-mail, origem do IP e os últimos 4 dígitos do método de pagamento. Marisol não leu tudo como uma escrivã de tribunal. Ela leu uma linha lentamente. Método de pagamento terminando em 4916. O rosto de Bruna mudou. Não era pânico ainda, era mais como: espera, você consegue ver isso? Marisol olhou para ela. Este é o seu cartão? Perguntou ela. A boca de Bruna se abriu. A presença de Caleb parecia mais pesado ao nosso lado. As pessoas na fila dos caixas tinham ficado quietas, fingindo não ouvir enquanto ouviam com cada poro do corpo. Bruna tentou mudar de tática rápido. Isso é ridículo, disparou ela. Mesmo que seja meu cartão, isso não significa nada. Eu tive que pagar a taxa de registro. Marisol assentiu. Correto, disse ela. Significa que a senhora fez o registro. Então ela fez uma pausa. Uma pequena pausa, com um efeito agudo. E se a garantia anexada for falsificada? Acrescentou ela. Significa que a senhora enviou um documento falso para interferir no acesso bancário. A voz de Bruna subiu. Não é falsificado. A próxima frase de Marisol soou como uma porta batendo. Então a senhora não se importará de enviarmos isso para a nossa equipe jurídica? Disse ela, junto com o IP e a confirmação de pagamento. Os olhos de Bruna dispararam para mim e por um segundo a máscara caiu. Não era raiva, era medo, porque ela sabia o que tinha feito. Ela se inclinou para a frente com a voz baixa e venenosa, tentando me puxar de volta para o bullying privado com o qual ela se sente confortável. Resolva isso, sibilou ela, ou eu juro que você vai se arrepender. Eu não acompanhei o volume dela. Não dei a ela a briga que ela queria. Apenas disse a verdade, de forma simples e lenta. Você me queria desesperado antes da folha de pagamento. Bruna debochou. E daí? Você não sabe gerir uma empresa. Marisol a cortou bruscamente. Já chega, disse ela. Caleb, por favor, acompanhe a senhorita Bruna até a saída. Bruna explodiu. Você não pode me expulsar. Caleb não discutiu. Ele simplesmente se aproximou, fazendo um gesto com a mão em direção à porta. Senhora, a senhora precisa sair agora. Bruna olhou ao redor, esperando que alguém ficasse do lado dela. Ninguém ficou. Porque o saguão de um banco não é a mesa de jantar da sua família. Você não pode atropelar políticas. Você não pode intimidar carimbos de data/hora. O rosto de Bruna ficou vermelho. Ela agarrou a bolsa, girou nos calcanhares e saiu furiosa em direção à porta, ainda encenando. Isso é assédio, gritou ela. Vou ligar para o meu advogado. Ela empurrou as portas e então, de forma belamente monótona, Caleb girou a trava da segurança interna atrás dela. Nada dramático, apenas fechado. Marisol expirou uma vez e se voltou para mim. Ok, disse ela. Aqui está o resultado oficial. Ela me entregou uma confirmação impressa. Bloqueio judicial removido. Conta descongelada. Vigor a partir de hoje. Restrições. Alterações relacionadas a gravames exigem verificação presencial. Então ela me entregou uma segunda folha. Pacote de referência iniciado. Possível registro fraudulento/alteração de documento. Olhei para a primeira página e senti meus ombros caírem pela primeira vez em todo o dia. Folha de pagamento? Perguntei. Marisol assentiu. A folha vai rodar. Soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. Essa era a vitória que importava. Não era orgulho, não era vingança. Eram as pessoas sendo pagas. Naquela noite, sentei-me à minha mesa com minha contadora, Rita, no Viva Voz. Ela já estava no sistema de pagamentos. Os fundos estão se movendo, disse ela. Estamos bem. Recostei-me na cadeira e olhei para o teto por um segundo. Então meu celular vibrou. Uma mensagem de Bruna. Você acha que venceu? Não venceu. Olhei para a mensagem e fiz o que sempre faço agora. Salvei, porque ela sempre me dá as provas de graça. E enviei um e-mail, apenas um, para o meu advogado com 3 anexos.
a confirmação de remoção de bloqueio do banco, o impresso de metadados que Marisol me deu e a mensagem de última chance de Bruna. Assunto: Bruna. Registro falso / interferência na folha de pagamento. Naquela noite, tranquei meu escritório, apaguei as luzes e saí. Sem discurso, sem volta da vitória, apenas uma certeza silenciosa. Minha irmã não esqueceu um detalhe porque era burra. Ela esqueceu porque achou que o pânico seria o suficiente. Mas o pânico não vence o papel. E hoje, o papel finalmente revidou.